Parem tudo que vocês estão fazendo e vem comigo assistir algo que nunca aconteceu. O ministro do STF sendo humilhado por seus colegas de corte? É isso mesmo que aconteceu. O ministro em questão é Gilmar Mendes. Mas não é só isso não. Acabou de sair um vídeo estarrecedor envolvendo o ministro que o Cleitinho trouxe à tona, que vai deixar vocês de queixo caído. Gente, é muito grave. E logo depois, o ex-procurador da Justiça deu Dallagnol revelando essa humilhação que passou Gilmar Mendes. Mas antes, tentem não se emocionar. Ministro Gilmar Mendes disse que prioridade do país é a regulamentação das redes sociais. Mas, segundo Cleitinho, é a vida. Deixa eu dar um recadinho, que é o ministro Gilmar Mendes. Olha isso aqui. Regulação das redes sociais será o tema mais importante do semestre, diz Gilmar Mendes. Deixa eu te falar para você o que é importante, o que é prioridade, e você está dando as costas. Olha isso aqui, gente. Pessoal, hoje era para ser um dos dias mais felizes da nossa vida. A gente estava esperando o retorno do STF, do ministro Gilmar Mendes. Infelizmente, mais uma vez a justiça negou o direito à vida. Agora eles decidem quem vive e quem morre. O Gui. Cada dia que passa, a gente vai perdendo nosso filho um pouco. Imagina se você tivesse no nosso lugar. Dependesse de 15 milhões para poder salvar a vida do seu filho. O que você faria? Vou parar o vídeo aqui. O que mais me revolta é a vida ter preço. E ainda custar 15 milhões de reais. Aí escutar do ministro Gilmar Mendes que a prioridade é as redes sociais. Regulamentar as redes sociais. O que devia ser prioridade para vocês e para nós políticos é salvar a vida dele aqui, ó. Do filho dele, do Gui. E você deu as costas. Quando vocês têm o judiciário um dos mais caros do mundo. Quando vocês gastou quase 100 milhões com segurança privada. Aí nega um pedido aqui de 15 milhões para poder salvar a vida dele. E aí, Gilmar Mendes? Prioridade para vocês é regulamentar as redes sociais? Se não fosse as redes sociais, eu não poderia mostrar a realidade pro povo. Eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Então toma vergonha na cara e resolve o problema dele. Vamos pra cima, tamo junto. Checada dos seus colegas ministros do STF e é humilhado publicamente. Esse é o resumo da história. Como assim, Deltan? Como assim Gilmar Mendes levou uma checada dos demais ministros do STF? Gente, foi isso mesmo que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ele fala demais, leva a checada dos seus colegas ministros do STF e é humilhado publicamente. Esse é o resumo da história. Como assim, Deltan? Como assim Gilmar Mendes levou uma checada dos demais ministros do STF? Gente, foi isso mesmo que aconteceu. O ministro Gilmar Mendes, ele tomou praticamente uma nota da comunidade dos demais ministros do Supremo, algo que é simplesmente inacreditável. Se a gente pensar que o STF é o órgão mais corporativista de todos, que mais se autoprotege diante das críticas e ataques, mas eu vou contar exatamente o que aconteceu e como o Gilmar não só levou esse puxão de orelha por ele ter falado o que não devia, mas como ele não aprendeu a lição e continua falando demais pelos cotovelos, inclusive sobre a regulação das redes sociais, ou melhor, sobre a censura. E se você ficou curioso para entender, já vai deixando aí o seu like, bora aqui comigo que eu vou te contar essa história. No dia 23 de janeiro, o ministro Gilmar Mendes, como sempre, estava lá em um fórum empresarial na Suíça, a convite de ninguém sabe quem, com os custos pagos também por ninguém sabe quem. Tá aí, gente, uma boa pergunta para a imprensa fazer, hein? Quem financiou as passagens, a hospedagem e a segurança do ministro na Suíça? E aí lá, ele diz o seguinte, separei aqui para vocês, olha o que ele disse. Há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Michel Temer, eu e outros discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda de 2025 e sobre o qual nós teremos que nos debruçar. Veja o que ele falou. Ou seja, o ministro disse que a reforma semipresidencialista estava na agenda do Supremo deste ano, a não ser que ele esteja também trabalhando como um senador, deputado ou como quem manda no Congresso, o que também não é de duvidar. Senão, estava na pauta do Supremo e disse que o tribunal ia decidir sobre isso. O que é essa reforma semipresidencialista, Deltan? O semipresidencialismo é um sistema de governo em que o presidente da República divide o poder com o primeiro-ministro, que é eleito pelo Congresso Nacional. O próprio Gilmar Mendes escreveu uma PEC que faria a transição do sistema atual presidencialismo para um semipresidencialista.
O que é um absurdo, já que se essa PEC fosse aprovada e fosse posteriormente questionada no Supremo, a sua constitucionalidade, o próprio Gilmar Mendes, como ministro, teria que analisar o projeto que ele mesmo escreveu. Ou daquele jeito tipo Alexandre de Moraes, sabe? Que cruza, vai lá e cabeceia pro gol e outra hora é goleiro. Mesma coisa. Não que não tenha precedente, né, gente? Sem falar que essa defesa aguerrida do Gilmar ao sistema semipresidencialista é uma atividade política. Algo que o juiz deveria se restringir, não fazer no Brasil. A atividade político-partidária é, inclusive, crime de responsabilidade de ministro do Supremo, punível com impeachment. Mas, como a Constituição não vale para os Supremos, deve ser Supremo por causa disso, né, gente? Tá, Supremo acima da Constituição. Como a Constituição não vale para os Supremos, Gilmar Mendes é um Supremo, ele não está nem um pouco preocupado com isso, porque nada nunca acontece com ele. Só que aí está o pulo do gato. Simplesmente não existe nenhum processo pendente de julgamento no Supremo sobre presidencialismo. Nenhum. Zero. Nada. E aí? Gilmar mentiu, espalhou desinformação e fake news para avançar uma agenda pessoal política dele. Uma causa a qual ele é simpático. E aí os colegas do Gilmar foram para a CNN dizer o seguinte: semipresidencialismo não chegou ao STF. Gente, olha só que humilhação. Os colegas do Gilmar Mendes desmentindo ele, tendo que ir a público dar aquela checada, aquela nota da comunidade no Gilmar. Olha aí, ó, vou ler para vocês o trechinho aqui, ó. Mesmo com a vontade expressa do ministro Gilmar Mendes de analisar a constitucionalidade e a possibilidade de adoção de um regime semipresidencialista, não há no Supremo Tribunal Federal qualquer ação específica sobre o assunto neste momento, segundo apurou a CNN junto a integrantes da corte. Meu caneco, Gilmar, por que você não se cala? Para de falar. Calado é um poeta, para de dar entrevista. Para de falar fora dos autos. Fora dos autos é aqui, não é lá. Para de ficar antecipando julgamentos sobre casos que estão no STF. Para de falar de golpe. Para de falar de culpa de Bolsonaro. Para de falar de Lava Jato. Para de atacar os agentes públicos que combateram a corrupção. Simplesmente para, por favor. Ninguém te aguenta mais. Nem mesmo os teus colegas do Supremo. Mas ele parou? Não parou. Gilmar dobrou a aposta e resolveu falar também da regulação das redes sociais. Nesse mesmo fórum empresarial chique lá de Zurique, na Suíça, Gilmar deu a seguinte declaração para o Correio Brasiliense. Ele disse, separei aqui, ó: estamos atrasados na regulação das redes. Foi o que ele disse aqui, defendendo que o Brasil tinha que buscar uma regulação. Ministro, regulação já existe e se chama Marco Civil da Internet, aprovado democraticamente pelo Congresso Nacional, depois de anos e anos de estudos e debates. O que não existe é a regulação que vocês, ministros do Supremo, querem. Ou seja, o que não existe é a censura que vocês querem impor. É isso que vocês querem, nada mais, nada menos. Mas eu concordo com você que está atrasado. Apenas não nisso. A gente está atrasado mesmo tendo uma Corte Suprema tão bananeira como essa, em que os ministros viajam para o exterior, bancados sabe-se lá por quem, sabe-se lá como, pode ser até alguém com processos aí no Supremo, para ficar falando em lugares chiques do mundo afora sobre o Brasil. Não deveriam nem falar, né, gente? Mas quando falam ainda fora do Brasil. As ações suas, Gilmar Mendes, são uma vergonha. É uma verdadeira realização da profecia do professor da USP, o Dalmo Dallari, que logo antes de Fernando Henrique Cardoso te indicar, disse palavras que iriam ficar para a história e arrepiar a alma de todos os brasileiros de tão verdade que elas são. Ele disse: Gilmar Mendes no Supremo é a degradação do Poder Judiciário. E agora eu quero ouvir a opinião de você que está aqui com a gente. Você concorda que Gilmar Mendes, calado, é um poeta? Conta aí pra gente nos comentários. Eu concordo, apesar do que quanto mais ele fala, mais a verdade vem à tona e o povo sabe mais quem são esses ministros do STF, que ao invés de ser guardiões da Constituição, eles são praticamente políticos, né? Que vão falar de redes sociais, mas vocês viram que mostrou Cleitinho, aquele pai desesperado pedindo ajuda de 15 milhões para o STF liberar para o filho dele continuar vivo. E Gilmar Mendes negou. Mas falar das redes sociais e falar de Bolsonaro, isso ele sabe fazer. Mas fazer o que é o certo, de maneira nenhuma. E se não fosse as redes sociais, nunca nós iríamos saber desse pai em tanto desespero. Tudo isso porque eles querem regulamentar
Eles querem calar o povo, para o povo não saber que esses ministros viajam, falam do Brasil, se sabe lá qual dinheiro que eles usam. O povo não ia saber o que está acontecendo e tudo isso foi depois de Bolsonaro. Bolsonaro abriu os olhos do povo brasileiro, trouxe o patriotismo de volta, as redes sociais e qualquer pessoa com o telefone na mão podem trazer as verdades que a mídia tenta esconder há muito tempo, há décadas, mas agora é impossível com as redes sociais e é por isso que eles querem tanto regulamentar. Mas e vocês, concordam com tudo que disse aqui, tanto o Cleitinho quanto o Deltan Dallagnol? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui no Notícias Top, eu te convido a se inscrever no nosso canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Deixe também aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo encontro.